O Revista TST de hoje começa trazendo um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Um carteiro reabilitado em função interna após acidente vai continuar a receber gratificação. Acompanhe os detalhes na reportagem. Na reclamação trabalhista, o carteiro contou que sofreu um acidente quando retornava de moto depois do almoço. Ele alegou que foi atingido por um carro que não respeitou a faixa preferencial. Por causa da batida, sofreu lesões na cabeça, no ombro e no tórax. Após um período de reabilitação em que recebeu o auxílio acidentário, o carteiro foi remanejado para a função de auxiliar administrativo. Pouco depois, deixou de receber o adicional de distribuição ou coleta, o AADC. Segundo ele, o valor correspondia a 30% do salário base. A empresa de Correios e Telégrafos, no entanto, afirmou que o empregado estava em período de experiência e que o acidente ocorrido no horário de almoço não tinha relação com a atividade profissional. Ainda conforme os Correios, a gratificação de risco foi paga durante 70 dias depois do retorno, mas acabou suprimida porque o empregado não se enquadrava mais na atividade prevista no plano de cargos e salários. A 8ª turma do TST negou o pedido do empregado, da mesma forma como o juízo de 1º e 2º graus. Para a turma, a ocorrência do acidente de trabalho por si só não autoriza a manutenção do pagamento do adicional de atividade. Isso porque a obrigação não está prevista em lei. O caso foi julgado por videoconferência pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O relator, ministro Alberto Bresciani, observou que, de acordo com o artigo 89 da Lei da Previdência Social, a reabilitação deve proporcionar ao beneficiário incapacitado para o trabalho os meios para a readaptação profissional e social. Segundo o ministro, a reabilitação visa a continuidade da participação do empregado no mercado de trabalho e no contexto em que vive. O relator citou também o parágrafo 4º do artigo 461 da CLT, que diz: o trabalhador readaptado não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. A intenção, no caso do acidente de trabalho, é restaurar, tanto quanto possível, o status quo ante. Para tanto, é imprescindível a estabilidade financeira proporcionada pela irredutibilidade salarial, constitucionalmente resguardada pelo artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. O ministro Alexandre Ramos abriu divergência. Para o ministro, a supressão do adicional ocorreu após o empregado ter sido reabilitado para a função de suporte, realizada internamente. Assim, ele não teria mais direito à gratificação. É de fato um adicional que condiciona ao efetivo exercício de atividade postal externa, exatamente porque desempenhado em vias públicas. Então, há uma condição inerente nesse sentido. No entanto, o ministro Valmir Oliveira da Costa acompanhou o relator. A aplicação do princípio da irredutibilidade salarial, uma vez que o empregado sofreu acidente de trabalho e, quando ele retornou, ele tem o direito de manter a sua remuneração. E parece que nessa hipótese de readaptação não se pode invocar a teoria do salário e condição. Dessa forma, por maioria de votos, ficou decidido que a gratificação deve ser paga ao empregado desde a data em que foi suprimida.